Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início, então, à nossa Escola Bíblica Dominical. Como estamos fazendo exposição de Eclesiastes, hoje nós vamos expor o capítulo 6. Então, abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 6. Nós acolhemos também com muito carinho as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente. Eclesiastes capítulo 6. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem comigo. Salomão, assim, escreve: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde, inutilmente, vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Bom, eu acho que pela própria leitura vocês já perceberam que este é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. Talvez um dos mais difíceis também de interpretar. O tema que eu vou dar para esse texto é as decepções da vida. As decepções da vida. Bom, vamos recordar um pouquinho sobre este livro de Eclesiastes, porque agora, nessa conjuntura aqui, é muito importante. Esse livro foi escrito por Salomão. Salomão tem 3 livros escritos na Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os estudiosos dizem, e eu acho que com razão, que Cântico dos Cânticos foi escrito na juventude dele. Provérbios na sua fase adulta e Eclesiastes na sua velhice. Salomão, filho de Davi, com Batseba, tornou-se o herdeiro do trono. Lembram vocês que Davi construiu um grande reino, ampliou os limites de Israel, conquistou e venceu os históricos inimigos de Israel. De fora para dentro, ninguém conseguiu superar Davi. Ele foi um guerreiro vitorioso.
Mas foi um homem que não soube lidar com os problemas internos, com os problemas da própria vida e da própria família. Se ele foi um grande vitorioso para fora, ele foi um grande derrotado para dentro. Tropeçou nas suas próprias pernas. Enfrentou as suas maiores e as mais amargas derrotas dentro de casa. Salomão, filho de uma relação complexa, porque a mãe de Salomão era mulher do sacerdote, do soldado Urias, e Davi casou-se com ela para esconder um pecado. Mas Deus, que é tão misericordioso e perdoador, resolve escolher o filho de Davi com Batseba para ser o seu herdeiro, o seu sucessor. E Salomão é esse homem que começa bem e termina mal. Porque vocês se lembram que quando ele assume o trono, ele pede para Deus sabedoria. Ele podia pedir o que quisesse pedir. Deus franqueou para ele. E ele pede a Deus sabedoria. E junto com a sabedoria, Deus deu riqueza. Riqueza colossal. Colossal. Por providência divina, Salomão vive em paz nas fronteiras. Ele não teve que ser um guerreiro como seu pai. Ele não teve que pegar a espada como seu pai. Ele não teve que lidar com inimigos terríveis do lado de fora. Então o governo dele foi um governo de fausto, de luxo, de riqueza, de pompa, de glória, de esplendor. No começo ele foi tão bem. Sua sabedoria proverbial era conhecida em Israel e fora de Israel. Coube-lhe o privilégio de construir o templo de Jerusalém. Que o seu pai tinha o desejo de construir e Deus disse, não, você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. E com isso Deus estava dizendo, eu vou construir para você, não uma casa física, eu vou construir para você uma casa permanente, no sentido de que seu herdeiro ou os que procederão de ti hão de reinar sempre. E claro, falando de Jesus como filho de Davi, que herdaria um trono eterno. Mas então Salomão tem o privilégio de construir o templo. Magnífico, suntuoso, o grande palácio religioso que fez de Jerusalém a sede religiosa do mundo. Mas com o tempo Salomão se perdeu. E se perdeu novamente dentro, não fora. Porque em virtude das suas muitas alianças políticas, essas alianças implicavam em casamentos, em muitos casamentos. E Salomão teve, diz a Bíblia, 700 princesas. 300 concubinas, o harém dele era extremamente povoado. E eu imagino que Salomão deve ter tido alguns problemas com tantos relacionamentos. Se nós vivemos uma realidade de monogamia e já temos algumas lutas, imagine um camarada casado com 700 mulheres e de sobra ainda tem 300 concubinas. Obviamente essas mulheres vindo de outras nações, tinham outros deuses, outras crenças. E Salomão acaba sucumbindo a esse sincretismo religioso. Construindo templos aos deuses pagãos. Entrando numa rota de apostasia e pisando no acelerador, assodadamente afastando-se dos preceitos de Deus. É nesse tempo de crise que Salomão, então, registra suas crises. E Eclesiastes é um livro testemunhal. Eclesiastes é um livro que está sendo escrito pelas lentes do retrovisor. Ele está olhando as crises que viveu, os dramas que viveu, as percepções que teve e narrando-as. Mas louvado seja Deus, ele começa bem, ele cai num abismo,
mas por bondade de Deus ele encerra bem. Porque poderíamos dizer que capítulo 12, versículo de número 13, é a síntese da conclusão dele, das buscas frustradas, do desejo de ser feliz em tantas coisas e não conseguir. Então ele fecha não só o livro de Eclesiastes, mas a sua agenda com essa declaração: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui no capítulo 6, é mais um texto onde ele abre o coração e revela o que nós chamamos de as decepções da vida. E eu gostaria de perceber com vocês e observar com vocês que ele ainda está na mesma sequência de assuntos que já tratou. Que assunto que ele já tratou? E ele volta a carregar as tintas para mostrar mais uma vez esse problema. É o problema da riqueza, da insatisfação da riqueza. Então vamos dar uma recapitulada no que eu já disse. Abra aí no capítulo 2, versículos 18 a 23. 2, 18 a 23. Você pode ler comigo esses versos para a gente recordar o que eu já disse, para entrar no que ele está dizendo agora? Vamos lá? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Está dizendo para o camarada que trabalhou, juntou muito dinheiro, juntou uma grande fortuna, deixou uma grande herança. Quem não ralou que vai desfrutar, e ele nem sabe se o herdeiro dele vai ter sabedoria para administrar toda a riqueza que herdou. Como de fato não teve. O filho dele foi uma tragédia, o Roboão. Outro texto que trata do assunto, ao capítulo 5, a partir do verso 10. Vamos dar uma olhadinha. Verso 10 a 13. Leia comigo. 5, 10 a 13. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os verem com seus olhos. Doce é ao sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ele está dizendo o camarada que tem muito dinheiro, mas vive perturbado. O cara pobre, trabalha, chega em casa cansado, na cultura brasileira como um bom prato de arroz com feijão, e dorme uma noite bem dormida para acordar de madrugada e começar tudo de novo. O rico, com muito dinheiro, dormindo numa cama macia, com travesseiro de pena de ganso, com lençóis de fio egípcio, com música ambiente, mas ele não dorme, porque ele fica muito angustiado. Seus negócios são muito grandes, ou ele ganha muito, ou ele perde muito, e ele vive nesse estresse a vida inteira. Agora, vamos dar uma olhadinha no que ele está dizendo nos versos 1 e 2, capítulo 6, 1 e 2. Vamos começar aqui para entender o que ele está falando. Vamos lá? Há um mal que vi debaixo do sol, que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja.
mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Qual o problema que ele está levantando aqui? É o cidadão que tem muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens, muita honra, mas o que acontece com ele? Ele não encontra nenhuma satisfação nessas coisas. Sabe qual é o grande problema do homem? Insatisfação. Tem tudo, tem nada. Chamaríamos isso de um rico pobre, miseravelmente pobre. O que Jesus disse para ele em Laodiceia: tu és rico, mas nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Tem muito, mas nada satisfaz sua alma. Ele tem riqueza, ele tem bens, ele tem honra, é o cara. Todo mundo bate continência para ele. Para toda a sociedade, ele é o cara. Aplaudido aqui, condecorado lá, medalha de honra ao mérito ali, diplomas de realizações lá, mas nada daquilo preencheu o vazio do seu coração. Nada que tenhamos, meus irmãos, fica claro aqui para nós. Nós vamos examinar no texto agora. Nem riqueza, nem bens, nem honra, nem qualquer benefício legítimo como longevidade, grande prole, pode preencher o vazio do coração do homem. Às vezes a pessoa diz: não, se você tiver uma boa família, você vai ser um cara batuta. Aí o cara tem uma boa família e não é batuta coisa nenhuma. Se você viver 100 anos com saúde, com qualidade de vida, você vai ser muito feliz. E aí o cara vive 100 anos com qualidade de vida e ele não foi feliz coisa nenhuma. Se você tiver muitos filhos e filhos bons, você vai ser abençoadíssimo, sua vida vai ser plena. Aí o cara tem muitos filhos e tudo certinho e ele não encontrou satisfação. Sabe por quê? No capítulo 3, versículo 11, Salomão vai dizer que Deus pôs o que no coração do homem? A eternidade. A eternidade. E tudo aquilo que é terreno e temporal, transitório, não pode preencher o vazio do coração do homem. Então vamos à exposição do texto. A primeira coisa é a decepção da riqueza sem satisfação. É o que ele vai mostrar aí nos capítulos 1, nos versículos 1 a 6. Então, ele que já havia definido toda a trajetória da vida do homem, debaixo do sol, com vaidade das vaidades, agora ele vai mostrar uma decepção testemunhada no verso 1. Olha comigo: há um mal que vi. Preste atenção aqui. Ele não está filosofando. Ele não está argumentando. Ele não está aqui conceitualmente definindo alguma coisa. Ele se apresenta como uma testemunha ocular. Ele viu, ele constatou. Não é que alguém lhe contou. Não é que ele leu em algum lugar. Não é que saiu um artigo numa revista especializada do assunto. Não, ele viu. Ele testemunhou. E o que ele viu? Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. E agora ele não diz que tipo de homem. Os homens. Generalizou todos os homens. E que mal é esse? Preste atenção. É Deus conceder riquezas, bens, honra. Quem concede isso? Segundo ele, Deus. E agora preste atenção. O próprio Deus, que concedeu bens, riquezas e honra, não concede a essa pessoa o desfrute dessas coisas. Você quer um negócio pior que isso? O cara tem tudo e não tem nada. E quem que não deixou não ter nada? Deus.
Por que Deus não deixou que ele não tenha nada, desfrutasse nada? Porque essa pessoa teve o dinheiro como seu Deus, o ídolo da sua vida. Então, quando o cara faz da riqueza, dos bens, da fama, da honra, do aplauso dos homens, do reconhecimento popular, a razão da sua vida, Deus dá a ele condições de ter dinheiro, ter muitos bens, ter muitas riquezas, ser o cara aplaudido da sociedade, o nome dele sai nas manchetes dos jornais, todo dia elogiando. E o próprio Deus está dizendo assim: tá bom, estou te dando isso aí, é o que você quer? Pode pegar. Mas tudo isso aí ainda não vai trazer sentido para a sua vida. Você vai ter uma insatisfação crônica, você vai ter um vazio maior na alma, você vai ter um buraco existencial no seu coração, e nada disso vai preencher o vazio da sua alma. Ele está dizendo que isso aí é o quê? Vi debaixo do sol o que pesa sobre os homens. É um peso, é um fardo, é um rolo compressor. Quando você vai estudar a biografia dos homens, pega a revista Forbes, a lista dos bilionários. Dá uma examinadazinha na história deles. Conheça um pouquinho mais. E você vai perceber que muitos deles têm uma vida vazia, infeliz. E a Bíblia diz: quem ama, está aqui em Provérbios, quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Eu sei que esse não é o seu problema. Você agradece a Deus o que Deus já lhe deu? Na linguagem do apóstolo Paulo, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. Porque a piedade com contentamento é o quê? Grande fonte de lucro. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se atormentaram, se flagelaram com muitos tormentos. Se desviar da fé. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo afirmou que só tem dois senhores. E ele não disse que é Jesus e o diabo. Não é Jesus e César. Não é Jesus e o líder de uma nação. É Jesus e as riquezas. A riqueza é um senhor. É um feitor de escravos. Que requer adoração exclusiva. Devoção total. E quem se curvar diante de Mamon não consegue se curvar diante de Deus. Aí a pessoa tem a riqueza, ela tem os bens, ela tem a honra, ela é reconhecida pela sociedade. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar você desfrutar. Tudo isso aí que você tem não vai satisfazer você. Isso é uma coisa pesada para os homens. Segundo lugar, a decepção de ter riqueza, honra e prazer, mas não desfrutar de nada disso, é algo que é imposto pelo próprio Deus. Leia o 2 de novo comigo, vamos juntos. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, também isso é vaidade e grave aflição. Entendamos uma coisa aqui, na teologia nós chamamos de graça comum e graça especial. Não é verdade que Deus só abençoa o crente, e não abençoa também o descrente. O que Jesus disse? Que a chuva e o sol vêm sobre quem? Os justos e os injustos.
Você conhece gente que não é crente, que tem uma boa família, tem um bom emprego, tem sucesso financeiro, que galga os degraus do sucesso da vida, que fica no grau da pirâmide social no topo? Conhece? Claro que conhece. Você conhece gente não crente que tem saúde, beleza? Que tem um casamento bom, que tem filhos educados, bem-sucedidos na vida, conhece? Claro que conhece. Como é que nós chamamos isso? Graça comum. O que é a graça especial? É a graça da salvação. É possível você receber a graça especial, ser salvo e não ser rico? E não ser famoso? E não ter os aplausos e as honras deste mundo? É claro que sim. Agora, quando você coloca os dois, o rico de coisas apenas do aqui e do agora, da graça comum, e o pobre, que tem a graça especial, a salvação em Cristo, de fato, quem é mais rico? Provérbios diz: há ricos pobres e há pobres ricos. Se você está salvo pela graça, se você é cidadão do céu, se você é herdeiro de Deus, se você é co-herdeiro com Cristo, se seu nome está escrito no livro da vida, nem todo o ouro do mundo pode comprar o que você tem e recebeu de graça. Você é riquíssimo. Riquíssimo. E o que adianta um homem ter tudo? O mundo aos seus pés. O mundo de pé aplaudindo. Se tem um buraco na sua alma. Na hora que ele partir, ele não vai levar nem um centavo. Essa é uma grande decepção, descrita aqui no versículo 2. Deus dá riqueza, o cara ama o dinheiro, põe o coração no dinheiro, adora o dinheiro, serve ao dinheiro, é escravo do dinheiro, e Deus diz: então eu vou fazer uma coisa com você, eu não vou deixar você usufruir, eu não vou deixar você ter prazer, eu não vou deixar você satisfazer os anseios da sua alma, e você juntou tudo, quem vai comer é outro, quem vai usufruir é outro, quem vai desfrutar é outro. Eu não estou dizendo, irmão, que a pessoa não vai desfrutar no sentido da palavra desfrutar, não. O cara que é rico, ele vai fazer a viagem mais bonita, vai para o restaurante mais caro, ele vai para os hotéis mais requintados, ele vai rodar o mundo com seu jatinho particular, ele está desfrutando, mas aquilo não fez o quê? Preencheu o vazio do seu coração. Porque só Jesus preenche esse vazio. Só Deus satisfaz. Ele é escravo da ganância, ele é escravo da avareza. Rico, pobre, um miserável numa gaiola de ouro. Você conhece gente miseravelmente numa gaiola de ouro? Na última vez que eu estava visitando lá o palácio, lá na Inglaterra, da família real, eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa não pode ir num restaurante, ele não pode ir num supermercado, ele não pode dar uma passeada num outro parque a não ser o parque do palácio. Ele não pode botar a cara na rua, que vem os paparazzi. Isso é vida. Que vida é essa? Presos numa gaiola de ouro. Presos numa gaiola de ouro. Terceira coisa que ele vai apresentar aqui é a decepção da longevidade e de uma inúmera prole sem satisfação. E ele vai criar uma situação aqui. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3. Leia comigo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Bom, ele está criando uma hipótese, e ele vai concluir. Vamos até o 6, vamos ler 4, 5 e 6 também, vamos lá. Pois, debalde, para um pouquinho, o que é debalde? A palavra debalde, alguém sabe o significado? Em vão, inutilmente.
Pois em vão, inutilmente, vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Vamos ler os 6 juntos. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Que ele está criando aqui uma hipótese, né? Ele está criando aqui uma situação irreal, de alguém que tenha o privilégio de viver 2000 anos. Alguém já viveu 2000 anos? Quem viveu mais tempo foi Matusalém, não chegou a 1000 anos. Então ele está criando aqui uma hipótese exagerada, ainda que alguém vivesse 2000 anos, ou seja, ganhou de todo mundo na longevidade. O campeonato da longevidade foi medalha de ouro, nas Olimpíadas da longevidade. Quantos filhos ele teve? 100. Conhece alguém que teve 100 filhos? Bom, ainda assim, se ele não desfrutou o bem, e o que é bem aqui? É o propósito da vida, é o sentido da vida. Deus criou você e eu para o louvor da sua glória. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se ele não usufruiu isso, ele está dizendo, um aborto que não chegou a nascer, que não viu a luz do sol, que saiu do ventre para a sepultura, é mais feliz do que ele. É desesperador, não? Desesperador. Salomão aqui está carregando as tintas aqui para mostrar a decepção da vida. O que a sociedade diz hoje? Que o segredo da felicidade é ter uma vida longa. E é bom ter uma vida longa, não é não? Se alguém não quiser passar pela velhice, o segredo é morrer cedo. Agora, a velhice, como diz o Dr. Billy Graham, não é para os fracos. Essa frase do último livro que o Billy Graham escreveu, já na fase final da vida, para mim valeu o livro. A velhice não é para os fracos. Às vezes nós queremos dourar a pílula, não é verdade? A melhor fase. Eita Jesus, será que é mesmo? Engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Poderia ser a fase de ouro. Tudo bem, a fase de ouro ainda vai lá, ainda passa. Mas é uma fase que tem coisas boas e tem coisas difíceis. O que é difícil? As forças vão acabando. Aquela beleza que a gente olhava no espelho e queria olhar um pouco mais, agora você olha já se sai correndo. Será que sou eu mesmo? Não é possível, meu Deus. Onde foi minha beleza? Quem me roubou essa beleza? As rugas vão aparecendo. Os cabelos ficam brancos ou caem, não tem jeito. É a fase das dores, tudo começa a doer. Tudo. O joelho não funciona direito mais, as pernas não obedecem à cabeça mais. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, ainda que o cara envelheça, e ele vai ganhando mais tempo, e vai envelhecendo, e ele completou 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, aí é o prodígio dos prodígios. Ainda que a prole do camarada seja tão numerosa que ele teve 100 filhos, campeão. Mas com tanta coisa boa, longevidade e numerosa prole, se ele não desfrutou o bem, se ele não andou com Deus, se ele não conhecia Deus, se ele não desfrutou de comunhão e intimidade com Deus, a vida dele é tão infeliz que ele é pior do que um aborto. Você já pensou se um bebê que está sendo gerado no ventre da mãe pudesse falar, não, mas eu não quero morrer agora. Ué, nem nasci ainda.
deixa eu ver a luz do dia. Deixa eu curtir um pouco. Ele não teve o principal dos privilégios, que é o quê? Nascer. Porque dizem os entendidos aí que há duas coisas fundamentais na vida de um ser humano, ou 2 dias fundamentais na vida do ser humano. O primeiro é o dia que ele nasce, o segundo é o dia que ele entende por que nasceu. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Aquela famosa pergunta filosófica: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual a propósito da minha vida? Já parou para perguntar isso? Para que eu existo? Porque há pessoas que estão vivendo, estão empurrando a vida com a barriga. Mas nunca parar para pensar: por que eu estou aqui? Para que eu existo? Por que eu estou nessa família? Para que eu estou morando em São Paulo? Para que eu frequento a igreja de Pinheiros? Para que eu estou na família que eu estou? Por que eu estou no trabalho que eu estou? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Para que eu estou aqui nessa conjuntura? E entender isso é fundamental. E esse autor está dizendo o seguinte, Salomão está dizendo o seguinte: se você, tendo as maiores bênçãos e as mais cobiçadas bênçãos, longevidade e prole numerosa, se você não entendeu isso, você é uma pessoa totalmente frustrada. Frustrada. O que ele está falando? Longevidade e prole são bênçãos da graça comum. Você conhece cara que não é crente, que morre com 100 anos? A nossa realidade aqui já é um prodígio, né? Você conhece cara que não é crente, tem uma família numerosa, e baixa a sepultura sem nunca ter a dor de ver um filho morrer? Não é uma coisa maravilhosa? Mas sem Jesus, até isso não satisfaz o coração. Quando eu vou para a Bíblia, eu encontro algumas pessoas, por exemplo, em relação a prole. O Roboão, filho do Salomão, a Bíblia não diz quantos filhos teve aqui, mas o Roboão, filho dele, de Salomão, sabe quantas mulheres ele teve? 18. O pai teve 1000. O filho teve 18. Teve 60 concubinas, então era um cara meio perturbado também, não é não? Vocês estão falando de 78 mulheres. Sabe quantos filhos ele teve? 88 filhos. Bom, se for olhar do ponto de vista humano, esse cara aí é o cara, né? Foi uma tragédia. Ele foi uma tragédia. O reino de seu pai, tão suntuoso, foi rasgado. 10 das 12 tribos saíram do comando dele. Você pega a história de um Gideão. Quem está lembrado aqui do o juiz Gideão? Levanta a mão se você ouviu falar em Gideão. Todo mundo aqui, não já? Todo mundo. Sabe quantos filhos Gideão teve? 70. 70 filhos. Eu tenho certeza que eu não lembrava o nome de todos. Certeza. Eu ia chamar o José e queria chamar o Antônio. Ô José, ô Antônio, talvez o 50º era o filho que eu queria chamar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um filho fora do casamento. Sabe como é chamar esse filho? Abimeleque. Sabe o que aconteceu com esse filho fora do casamento? Seduziu o povo para dizer o seguinte: não escolha um dos filhos como rei, não, como líder, não, porque tem muitos lá, a competição vai ser grande. Eu sou único. Então, me indiquem como líder que vai ser melhor para vocês. Indicaram-no. Sabe o que aconteceu? Começo do governo dele, ele matou os 70 irmãos num dia só. Ele matou os 70 irmãos num dia só. Você já imaginou o que é isso?
O fato de alguém ter longevidade, o fato de alguém ter prole, o fato de alguém ter riqueza, o fato de alguém ter bens, o fato de alguém ter honra, em si mesmo, não faz o quê? Preenche o vazio da alma. Em outras palavras, ninguém consegue gozar a vida sem Deus. O que Salomão está dizendo? É melhor morrer no ventre do que viver 2000 anos e fechar a vida sem o amor da família. Porque notem vocês, versículo 3, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até a avançada idade, ainda que hipoteticamente 2000 anos, e se a sua alma não se fartar do bem, e esse bem andar com Deus, além disso não tiver sepultura. O que significa além disso não tiver sepultura? O cara decide depois que ele morre? Morreu, ele não decide mais que cemitério vai ser sepultado, se vai ter um caixão de cedro de tantos R$1000. Sabe o que aconteceu? O cara viveu 2000 anos, o cara teve 100 filhos, mas o que ele não era? Amado pela família. Não teve ninguém da própria família para sepultá-lo. Ele foi sepultado como indigente. É claro que Salomão está criando um fato hipotético aqui para retratar para nós até que ponto um homem pode ir na busca da satisfação pessoal, da realização pessoal sem Deus. Sem Deus. Vamos ao outro ponto do texto. A decepção do trabalho sem contentamento. O trabalho é uma bênção, gente? Quem acredita que o trabalho é uma bênção aqui? Todo mundo, né? Que tem gente que acha que o trabalho é consequência do pecado. Não, de jeito nenhum. Quero saber quem inventou o trabalho. Não, você quer saber? Dou o endereço CPF. Foi Deus. Quem inventou o trabalho foi Deus. Antes da queda. Depois da queda o trabalho se tornou penoso. Mas depois da glorificação nós vamos trabalhar novamente sem peso. Porque nós o serviremos. E eu fico até imaginando essa cena, meus irmãos. E alguém já disse que se com esse corpo nosso tão frágil e tão limitado, nós conseguimos fazer coisas tão esplêndidas. Imagine você com um corpo glorificado, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós o serviremos sem cansaço, sem fadiga, sem estresse, sem limitações, para sempre. Eu pergunto a você, as pessoas trabalham só porque precisam sobreviver? Você pega um cara hoje multibilionário, você falasse assim, a partir de hoje eu só vou ficar deitado na minha cama, porque o que eu já ganhei vai dar para eu viver 100 anos sem precisar trabalhar. Claro, conseguiria. Por que ele trabalha? Porque o trabalho dignifica o ser humano. O trabalho faz parte da própria vida humana. A ociosidade é uma tragédia. É por isso que os estudiosos dizem que o camarada que se aposenta e veste um pijama, ele morre logo em seguida. Porque a aposentadoria não significa cessar de trabalhar, significa que você vai dar uma mudada na rotina, talvez na atividade. Mas você precisa continuar funcionando. Você e eu precisamos ser como uma vela. Sabe qual é a característica da vela? A vela brilha com a mesma intensidade até acabar. Tem gente que me pergunta assim, o que você pretende fazer depois que você jubilar? Você está pensando em comprar uma casinha na montanha ou uma casinha na praia? Eu falei, não penso nada disso. Eu quero é trabalhar até Jesus voltar ou até Ele me chamar. Porque é isso que dá prazer. Você já parou para perceber isso? Você vai tirar férias. Você já pensou que você se cansa das férias?
Se cansa das férias. Você já cansou de descansar? Se você se cansa de descansar. Cama é uma bênção quando você está com sono, cansado. Mas fique na cama uma semana. Você vai ficar na cama uma semana. Vou trazer café da manhã, vou trazer almoço, vou trazer jantar, vou trazer suquinho gelado. Daqui uma semana você não aguenta mais. Você está louco. Então, vamos ver o trabalho agora, o que ele vai dizer para nós. Versículos 7 a 9. Leia comigo. 6, 7 a 9. Juntos, vamos lá. Todo trabalho do homem é para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então ele está chamando aqui algumas coisas importantes. É muito triste o homem que só trabalha para comer. Muito triste. Ele só trabalha para atender as necessidades dele. Jesus disse lá em João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, tem algo mais importante do que se você comer um bom prato quando você está com fome. É fazer a vontade de Deus. Isso satisfaz você mais do que o alimento. O que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então vamos ver o que ele está mencionando aqui no versículo 7. Primeiro, o apetite insaciável. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. É come. E ele vai ter vontade de comer de novo. E ele nunca está o quê? Satisfeito. Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. De que pão ele está falando? Do pão físico? Material? Não. Ele está falando de uma satisfação que o pão da terra não pode dar. Ele está falando de uma satisfação interior que só Deus pode satisfazer. Meus irmãos, se nós pudéssemos hoje aqui escolher, selecionar as 10 coisas mais prazerosas da vida, do ponto de vista humano e terreno. Lembra aqueles livros lá, 100 lugares que você precisa conhecer antes de morrer? 100 isso que você precisa fazer antes de morrer? Hipoteticamente, imagine que você fizesse todas 100. Preencheria o vazio? Imagine que nós fôssemos selecionar aqui os 10 ou os 100 hotéis mais chiques do mundo, e você fosse a cada um deles. Ou que você tivesse uma seleção dos 100 melhores restaurantes do mundo, e você fosse em cada um deles. Ao final, você estaria com o peito preenchido, com o vazio preenchido? Agora sim, agora estou feliz. Não estaria não. Porque o cara que só busca satisfação nas coisas materiais, seja o dinheiro, seja o sexo, seja a fama, seja a honra, seja os aplausos do mundo, seja as medalhas de condecoração, seja isso, seja aquilo, ele vai ter tudo isso. E Deus está dizendo, eu não vou deixar você ter prazer em nada disso. Nada disso vai preencher o vazio do seu coração. A segunda coisa, versículo 8, é a sabedoria insatisfeita. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante o vivo? Hoje de manhã, no culto da manhã, o pastor Ival falou de determinados escritores que arrotam muita sabedoria e coisas muito profundas. E a pergunta é, será que essa profundidade toda planificou a vida delas? Porque tem gente que acha que o chique é complicar as coisas simples. Você lê o cara,
estou entendendo nada. É isso mesmo, você lê de novo, ou eu sou ignorante demais, limitado demais, ou esse cara é inteligente demais, mas que na verdade ele acha que ser chique é complicar o simples, quando na verdade a beleza está em você simplificar as coisas profundas e complexas. Mas pense num cara sábio, mas pense no mais sábio, pense no cara que tem vários títulos de honra o mérito dos mais requintados, prêmio Nobel. Pergunta para ele, isso deu o significado da sua vida? Lá no fundo preencheu o vazio do seu coração? E a resposta honesta é um sonoro não, não, não. Tudo que jogou para dentro, todas as taças dos prazeres que ele jogou para dentro, só aumentou ainda mais o vazio da sua vida. O mais sábio tem desejos insatisfeitos que só Deus pode satisfazer. Mas agora, em terceiro lugar, vai falar do desejo vagabundo. Desculpe da expressão. Vagabundo é aquele que fica vagando. Olha o versículo 9. 6:9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. O andar ocioso da cobiça é o seguinte, o cara está cobiçando isso, ele está cobiçando aquilo, ele quer cobiçar mais um prazer, ele quer cobiçar mais uma aventura, ele quer cobiçar mais uma riqueza, ele quer cobiçar mais um bem, ele quer cobiçar mais uma propriedade, ele quer cobiçar mais um carro, e ele está vagando para cá, ele está vagando para lá, e ele está desesperado, correndo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e ele não consegue parar e agradecer o que ele já tem. Sabe qual é o risco disso? Chama-se insatisfação. Eva, num determinado momento, junto com Adão, imaginaram que o Éden era um lugar muito michuruco, muito, muito, muito medíocre, que eles mereciam mais. E aí caíram. E arrebentaram com a gente também. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo tinha a casa do pai, tinha o irmão, tinha pão com fartura, tinha servos na casa, tinha todo o glamour de uma família abastecida e abastada. De repente ele pensou, não, isso aqui não vale nada. Está muito ruim, essa casa aqui tem nada, está com nada. Eu acho que a vida está pulsando lá no país distante. Meus irmãos, toda vez que o ser humano acha que ele merece mais, que o que ele tem não é bom, não é suficiente, ele vai ser um eterno infeliz. Não está feliz na casa que mora, não está feliz com o carro que anda, não está feliz na empresa que trabalha, não está feliz com o salário que tem, não está feliz com o marido que tem, não está feliz com a esposa que tem, não está feliz com os filhos que tem, não está feliz com a igreja que tem, não está feliz na cidade que mora, não está feliz no país onde vive, ele não está feliz. A infelicidade está dentro dele. Está insatisfeito. E aí é a porta da tentação. Aí é o quintal do inferno. Aí é a antessala da perdição. É por isso que Paulo escreve para Timóteo o seguinte: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 19, ele diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O cara se casa por dinheiro, ele se divorcia por dinheiro, ele se corrompe por dinheiro, ele mente por dinheiro, ele vende a alma dele para o diabo por causa de dinheiro, ele morre por dinheiro, ele mata por dinheiro. E a hora que ele tem o dinheiro não satisfaz. Lembra dos bandeirantes? Que aqui no Brasil correram atrás de pedras preciosas? E de repente carregavam no colo, no peito, de pendurado no pescoço, sacola com um monte de pedras verdes. Esmeralda, não é isso? Esmeralda. E aí vinha a febre, e o cara tremia todo. E a morte chegando, e o cara tentava empurrar aquele saco de pedras preciosas para dentro dele.
Mas não resolvia. Não resolvia. Preocupação com as coisas materiais. Melhor é você ter o pouco com desfrute que ter muito e não usufruir nada. E quando eu falo usufruir, eu não estou nem falando no aspecto de poder comprar a melhor roupa, ir no melhor restaurante, comprar o melhor carro, morar na melhor casa. É de não usufruir com contentamento como dádiva de Deus. Para fechar, para encerrar, a decepção das perguntas sem respostas. Versículo 9, 10 e 11. Vamos dar uma olhadinha aí comigo? 10 e 11, vamos juntos? A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumenta a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? O homem não pode mudar o curso da história, nem contender com Deus. Os nomes já foram atribuídos, tudo já foi rotulado e categorizado. Em outras palavras, o homem não ganha discussão com Deus. Tenta discutir com Deus. Tenta entrar numa disputa com Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode, porventura, o vaso discutir com quem fez o vaso, o oleiro? O vaso não manda no oleiro, é o oleiro que manda no vaso. Não entre nessa discussão com Deus, você vai perder. Pega o livro de Jó. Vocês lembram dos golpes que Jó sofreu? Perdeu seus bens, enterrou seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio da mulher, perdeu o companheirismo dos amigos. E o que ele fez? Fez 16 perguntas para Deus. Por quê? 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 Parecendo criança de 4, 5 anos. Criança de 4, 5 anos é a fase das perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que a minha mãe não estava com seios músculos direitos para morrer de fome? Por que o senhor não me mata de uma vez? E por quê? E por quê? E tal. E aí, ele não contente com as perguntas, ele vai para as queixas. Ele fez 34 queixas contra Deus. O que Deus fez? Silêncio. Não respondeu nenhuma das perguntas. Quando Deus resolveu falar, Deus não respondeu nenhuma das perguntas, nenhuma das queixas. Deus fez 70 perguntas para ele. 70. Todas retóricas. E Deus perguntou: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? O que Deus está fazendo com Jó? Jó, você, meu filho, é muito pequeno. Você está querendo desafiar a mim? Você está querendo ganhar a discussão de mim? Você precisa compreender quão grande eu sou. O que ele está mostrando nesse texto, meus amados irmãos, é que há perguntas que nós fazemos e aqui podemos não ter respostas. Há muitas coisas, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Quem é mais forte que o homem? Deus. Contenda com Deus não. Você não é mais sábio que ele. Você não é mais bom do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isso ao homem? Então, vamos fechar com o último ponto?
Você pode ler o verso 12 comigo, o último versículo? Vamos juntos? Pois, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? O homem não tem resposta para os dilemas da vida e da morte, porque as grandes perguntas aqui têm a ver com a vida e têm a ver com a morte. Você já parou para perguntar por que fulano vive apenas alguns meses no ventre da mãe e vira um aborto? Notinha de rodapé. Deus não trata o ser humano que está sendo gerado como uma coisa, como uma massa, mas como um ser humano. É por isso que a igreja é categórica em reprovar o aborto. É um ser. A vida começa na concepção. Por que algumas pessoas nem nascem? Por que outras morrem ao nascer? Por que outras vivem apenas a infância e morrem? Por que as outras no vigor da juventude morrem? Por que outras vivem uma vida longeva? E ainda pior, por que pessoas piedosas morrem cedo? Por que gente má, perversa, tem vida longa? Eu estava vendo um filme sobre a Segunda Guerra. Um dos principais criminosos da Segunda Guerra morreu de velhice. Levou milhares de pessoas à morte. E aí você vê um missionário piedoso, como David Brainerd, morrer com 29 anos. Você sabe explicar isso? Você sabe por quê? Eu tenho perguntas, mas nem sempre tenho as respostas. E eu preciso o quê? Me calar. Porque eu não posso discutir com quem é mais forte do que eu. O barro não pode perguntar para o oleiro, por quê? Submete-se. Cale-se. O silêncio tem hora que é mais sábio do que os discursos. Mas, se eu não consigo explicar a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte, ele está dizendo que a vida aqui debaixo do sol, ela não vai ter explicação nem satisfação, a não ser que você olhe a vida acima do sol, na perspectiva de Deus. Então, como é que é viver aqui acima do sol? Tito diz que nós devemos viver de forma sensata, justa e piedosamente. Sensata em relação a você mesmo, uma forma justa em relação ao próximo, piedosamente em relação a Deus. Você precisa viver uma vida plena com você mesmo, com o seu irmão e com Deus. O que é viver acima do sol? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é morrer para um crente? Na perspectiva acima do sol. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é uma bem-aventurança. Bem-aventurado daqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. O que é a eternidade para um cristão? Que é o céu para um cristão? O céu para nós é a casa do Pai. É o paraíso. É a Nova Jerusalém. É o seio de Abraão. É um lugar e um estado de bem-aventurança, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde não vai ter mais dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Essa é a vida vista não debaixo do sol, mas acima do sol, onde Cristo vive, de onde vai voltar para buscar a sua igreja.
Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. As coisas do aqui não satisfazem. As melhores coisas não satisfazem. Sem Deus, nada satisfaz. Mas você não precisa viver uma vida de eterna insatisfação e permanente decepção. Se você correr para Jesus, Ele tem para você vida e vida em abundância. Bendito Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, que nos mostra o caminho do homem que busca satisfação naquilo que não pode preencher o vazio da sua alma. Ao mesmo tempo, esta palavra revela-nos que tu tens para nós vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, eterna. E que só na tua presença há plenitude e alegria, e só na tua presença e à tua destra há delícias perpetuamente. Se porventura alguém aqui entrou, ou alguém está nos acompanhando, cuja vida ainda está vazia, está correndo para lá e para cá em busca de satisfação, que nesta manhã este coração se renda a Jesus e encontre nele a própria vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até daqui a pouco no culto das 11.